Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, né? Então, hoje nós vamos dar continuidade ao assunto da aula passada, né? A aula passada nós tínhamos adjetivo e locução adjetiva. Hoje nós vamos ver as flexões do adjetivo, que assim como o substantivo, eles também são palavras que sofrem algumas flexões. Vamos lá? Me acompanhem no slide, galera, para depois a gente ir para o livro didático. Prontinho, né? Bom, flexão dos adjetivos, né, galerinha? Assim como os substantivos, os adjetivos também sofrem flexão de gênero, né, masculino e feminino, número, singular e plural, e grau comparativo e superlativo, né, gente? Isso daí, no caso, não... Isso é só o adjetivo. O substantivo não sofre flexão de grau, né? Vamos lá. Como o adjetivo caracteriza o substantivo, eles devem concordar também nas flexões, no caso, gênero, número e grau. Ou seja, quando eles falam isso, é que o quê? Um tem que concordar com o outro dentro do contexto em que eles estão inseridos, né? Dentro da frase, dentro do texto em que eles estão inseridos. Então, uma palavra tem sempre que concordar com a outra, não é isso? Então, o adjetivo também precisa concordar com o substantivo para que haja um bom entendimento dentro do texto, né? Para quem for ler o texto, para que haja um bom entendimento. Flexão de gênero, e vamos lá, né? Os adjetivos assumem o gênero do substantivo do qual se referem, né? Exemplo, uma mulher formosa, um homem formoso, né? No caso, formosa está se referindo a uma mulher, formoso está se referindo a um homem. Então, nessa flexão de gênero feminino e masculino, né? Vocês estão vendo aí, uma mulher formosa, um homem formoso. Uma professora ativa, um professor ativo, né? Quanto aos gêneros, vamos lá. Quanto aos gêneros, os adjetivos podem ser uniformes e biformes, não é isso? Vamos lá. Os adjetivos biformes apresentam uma forma para o gênero feminino e outra para o masculino, certo? Olha, biforme, então são duas formas, uma para o masculino e outra para o masculino e uma para o feminino, né? As formas do feminino são marcadas pelo acréscimo do sufixo a ao radical. Vamos ver o exemplo. O homem honesto, né? A mulher honesta. Você vê aí que eu destaquei aí a mudança, né? Do masculino para o feminino. O produtor inglês, a produtora inglesa, né? Os adjetivos uniformes, né? Aí, só tem uma forma para o masculino e para o feminino. Exemplo, pássaro frágil, né? Ave frágil, escritor ruim, escritora ruim. Vocês viram que o substantivo sofreu alteração. Já o adjetivo não, porque eles são uniformes, certo, gente? Independente do substantivo, eles só têm uma forma, né? Então, são uniforme. E os biformes possuem duas fórmulas, o que, Karen? Duas formas, com o acréscimo do prefixo, melhor, do sufixo, né? Prefixo não, do sufixo ao radical da palavra, certo? E vamos lá para a próxima. Flexão de número, né? Agora a gente já viu gênero e vamos passar para número. Os adjetivos concordam em número com substantivos que modificam, assumem a forma de singular e plural, né? Exemplo, político corrupto. Aí, no caso, políticos corruptos, né? Então, ele vai acompanhar. Se o substantivo vai para o plural, o adjetivo o acompanha, né? Salários dignos. Os adjetivos compostos merecem maior atenção na forma de plural. Nos adjetivos compostos formados por dois adjetivos, apenas o segundo elemento vai para o plural. Vamos lá, exemplo. Clínica, médico, dentário, né? Então, clínica, médico,
dentárias. Vocês percebem que, assim, toda a parte que a gente vai estudar, né, das classes gramaticais, sempre tem aqueles casos especiais. E, assim, como no substantivo teve, no adjetivo teve, toda a classe gramatical tem seus casinhos especiais. E aí, no caso, quando o adjetivo composto, a gente tem que prestar um pouquinho de atenção nisso, certo? Os adjetivos compostos em que o segundo elemento é um substantivo são invariáveis, também em número, ou seja, eles não sofrem alteração, né? Recipiente, verde, mar, né? Vocês veem aí que verde, mar, não sofreu aí alteração na segunda palavra do adjetivo, que é mar. Recipientes, verde, mar, né? Porque, no caso, ele está representando a cor. Tinta, amarelo, canário. Aí, tintas, amarelo, canário, né? Não houve alteração nenhuma aí no segundo elemento por ser substantivo. Tem que prestar bastante atenção, viu, gente? Bom, em relação à flexão de grau, né? Grau comparativo e grau superlativo, vamos ver agora. Quando se quer comparar ou intensificar as características atribuídas aos substantivos, os adjetivos sofrem variação de grau. Vamos lá, quais são eles, né? Grau comparativo, né? Igualdade, superioridade e inferioridade. Vocês já viram muito isso, tenho certeza. Bom, ela é tão exigente quanto justa. Então, está dizendo que ela é tão exigente quanto justa. Ela é a mesma coisa, né? Exigente e justa do mesmo modo, certo? Então, está comparando aí as duas coisas, exigente e justa, certo? Por isso que é grau comparativo. Ela é tão exigente quanto a sua mãe, ou seja, está comparando ela, a mãe dela, em relação à questão exigência, certo? De superioridade, seu candidato é mais desonesto que o meu, ou do que o meu, ou seja, né? O candidato que a pessoa votou é mais desonesto do que a que ela votou, né? Em relação à política, isso aí é complicado, não vamos discutir, porque não se discute política, religião e nem futebol, né, galerinha? Vamos lá. De inferioridade. Somos menos passivos do que eles, não é isso? Inferioridade. Então, no caso, somos menos passivos do que eles. Vocês veem que sempre essa questão da comparação, tanto na igualdade, na superioridade, quanto na inferioridade, vocês veem as palavras que são usadas. Olha. Então, quanto, mais que, menos que, né? Aí vocês vão ver, quando usar essas palavras, vocês já vão saber mais ou menos do que está se falando. Agora vamos para a próxima. Grau superlativo. Bom, no grau superlativo, relativo, né? Absoluto, sintético e daqui a pouco a gente vai ver. Vamos lá. Relativo e absoluto. Grau superlativo, relativo e absoluto, né? O absoluto se divide em analítico e sintético. A gente vai ver tudo direitinho aqui com calma, né? Para não se apressar e fazer besteira. Vamos lá. Relativo. A intensificação da característica conferida pelo adjetivo é feita em relação a todos os demais seres de um conjunto que apresentam uma certa qualidade. Pode exprimir superioridade ou inferioridade e é sempre expresso de forma analítica. Vamos ver aqui como é essa forma analítica, galerinha? Este é mais interessante dos livros que eu li. Você percebe que este é o mais, né? Veja que ele está usando o mais que, né? Mais interessante dos livros que li, né? Agora, inferioridade, isso é superioridade, mais que, né? Ele é o menos egoísta de todos, então, ele é o menos de inferioridade, né? Lembrando, quando a gente usa mais, a gente sempre está representando ali a superioridade e menos a inferioridade, certo? Já em relação ao superlativo absoluto, né? Indica que determinado ser apresenta determinada qualidade em alto grau, transmitido ideia de excesso, né? Pode assumir forma analítica ou sintética. E vamos lá ver como é essa história. Analítica, né? É formada com a presença de um advérbio, né? Advérbio vai servir para quê? Para intensificar mais a história, né? Então, vamos lá. Você é muito crítico, veja aí, muito crítico. Então,
Essa presença desse advérbio muito é o quê? Esse é um advérbio de intensidade, então ele vai intensificar a qualidade, no caso, a representação dele nessa situação. Então, ele é muito crítico, uma pessoa que é crítica demais, né? A prova de matemática estava extraordinariamente difícil. Outro advérbio, né? Só que, de certa forma, está dizendo o quê? Extraordinariamente difícil, né? Um advérbio que, de certa forma, está dizendo o quê? Que ela estava muito difícil, né? Extraordinariamente difícil, né? Qual era o modo que essa prova estava? Extraordinariamente difícil, né? Então, vamos lá. Ao sintético agora. É expresso com participação de sufixos, não é isso? Acréscimos no final da palavra. Então, vamos lá. Exemplos. A prova de matemática estava dificílima, né? Olha aí, vejam aí que o acréscimo é feito na palavra difícil, e vira dificílima. Esse piloto é velocíssimo. Então, esse piloto, ele não é veloz, ele é velocíssimo, ele é mais do que veloz, né, gente? Então, está intensificando muito a qualidade da velocidade do piloto. Aquela garota é agradabilíssima, então ela é para lá de agradável, né, gente? Muito, 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 muito excessivamente agradável, então ela é agradabilíssima, certo? Então, vocês vejam que aí no superlativo, ele simplesmente intensifica, né? Intensifica as coisas. E já no comparativo, ele faz o quê? Ele somente faz as comparações entre uma coisa e outra, né? Vamos lá, galerinha. Agora, nós vamos para o livro didático na página 56 e me acompanhem, por favor, né? A companhia de vocês é indispensável. E vamos para a página 56, reflexão sobre o uso da língua, flexão do adjetivo, gênero, número e grau. E lá vamos nós. Você estudou anteriormente os adjetivos e as locuções adjetivas? Sim, com certeza. Agora vai aprender como eles se flexionam. Assim como o substantivo, o adjetivo varia em gênero, número e grau. Flexão de gênero. O adjetivo varia em gênero. Herói, voador. Adjetivo, masculino, voador. Heroína, voadora. Adjetivo, feminino, voadora. Há adjetivos que apresentam uma só forma, né, gente? Os uniformes, lembram? Esse tipo de adjetivo serve tanto para caracterizar palavras femininas como masculinas. Observe. Era um menino valente. Era uma menina valente. Ele era feliz. Ela é feliz. Ele é feliz. Ela é feliz. Flexão de número, né? Lembrando que tem os biformes, no caso que cada um, no caso, tem uma forma masculina e outra forma para o feminino, certo? Flexão de número. O adjetivo varia em número de acordo com a palavra que caracteriza, ou seja, ele vai variar de acordo com o quê? Com a palavra que ele está acompanhando, né? Geralmente o substantivo, então, heróis, voadores, aí vai herói vai para o plural, e voadores, a mesma coisa. Moleques malcriados, moleques no plural, malcriados, o adjetivo acompanha indo para o plural também. Flexão de grau. O adjetivo varia em grau. O menino é mais querido que a irmã, né? Aí, no caso, que você está vendo que ele é mais querido que a irmã. Então, ele está o quê? Está comparando o menino com a irmã, dizendo que ele é mais querido que ela, né? O menino é muito querido. O menino é queridíssimo, grau superlativo. Vocês vejam aí que como intensificou a situação do menino, né, no caso, né? O quanto ele é queridíssimo, né, gente? Saiba mais sobre esse assunto consultando o apêndice. Gente, o apêndice é um complemento que o livro traz, né, para adicionar também informações. Aí, no caso, nesse assunto, o apêndice é na página 266 e 267, certo? Releia esta estrofe do poema Diversidade. Um é magrelo, o outro é gordinho. Um é castanho, o outro ruivinho. Quais adjetivos deram origem às palavras destacadas nessa estrofe? Bom, as palavras são o quê? As palavras são gordinho e ruivinho, né? Então, quais são os adjetivos que deram origem a esses outros dois aqui, certo? Né? Lembrando que esses dois têm esse acréscimozinho assim no final. Então, quais os adjetivos primitivos que deram origem a esse derivado?
Cadê? B. Levante hipóteses. Que efeito produz do texto o uso desses adjetivos acrescidos da terminação "inho", né? Então, qual o efeito que produz com essas terminações, gordinho e ruivinho? Aí você vai colocar aqui, certo? 2. Reescreva esta frase do poema Diversidade, passando os adjetivos que estão no masculino para o feminino, fazendo as adaptações necessárias, né? Um é magrelo, outro é gordinho. Um é castanho, outro é ruivinho. Então, você vai pegar todos esses adjetivos que estão no masculino e passar para o feminino, fazendo as adaptações que forem necessárias nessa estrofezinha aqui, certo? E lembrando que não acabou, né, gente? Segunda aula da nossa semana. Depois ainda teremos uma outra aula com um outro assunto, ou outra coisa que nós podemos... Eita, me atrapalhei toda. Uma outra aula com coisas, né, diferentes. Sempre uma aula diferente da outra, né, gente? Por mais que o assunto, de certa forma, dê uma continuidadezinha, né? E como eu sempre digo, né, protejam-se, protejam as pessoas que vocês amam, que logo, logo estaremos todos assim, juntinhos, certo? Então, vamos lá. Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Com fé em Deus.